Olá, boa noite. Veja no Brasil TV. Cidades da região metropolitana do Rio ainda enfrentam os efeitos dos temporais do fim de semana. Mais de 10 pessoas morreram. Em Goiânia, 2 prédios são interditados por risco de desabar após uma rua afundar. Um levantamento revela as principais causas de afastamento do trabalho no ano passado. E ainda o caso raro da bebê que nasceu com 4 rins. Ela está em tratamento no Hospital da Criança de Brasília. Segunda-feira, dia 15 de janeiro, agora no Brasil TV. Rio de Janeiro e municípios da região metropolitana começam a semana sofrendo as consequências do temporal que caiu entre a noite de sábado e a madrugada de domingo. No início da tarde, o governador do estado informou que subiu para 12 o número de mortos. 24 horas depois do temporal, a chuva parou, mas a água não baixou. Em Caxias, na Baixada Fluminense, moradores ilhados não conseguem sair de casa. Contam com a solidariedade de vizinhos. Numa charrete, um homem foi de casa em casa tentando ajudar. Resgatou uma mulher doente com problemas de locomoção. Ela saiu carregada e depois cruzou o bairro até chegar a um ponto de apoio numa escola pública. Segundo a Prefeitura de Caxias, 150 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. A forte chuva que caiu de sábado para domingo atingiu principalmente a zona norte do Rio e a Baixada Fluminense. Rios transbordaram e inundaram as casas. Moradores tiveram que deixar tudo o que tinham para trás. Quem estava na rua ficou preso em bolsões de água. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD, decretou situação de emergência no município. Bairros inteiros ficaram debaixo d'água e lama. Foi subindo, foi subindo, foi subindo. Eu ainda tentei salvar alguma coisa, tirei as gavetas de baixo pensando que ela não ia subir tanto. Só que chegou um ponto que não deu mais para salvar nada. Essa altura de água nunca vi, 52 anos aqui. A casa da minha avó nos fundos foi tomada e eles passaram a madrugada inteira em cima do capô de um carro. Tanto a minha mãe, o meu padrasto como a minha avó. Porque não tinha nem mais como ficar dentro da casa. O Paulo perdeu a tia, Dona Terezinha, soterrada no Morro da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte do Rio. Um vizinho falou que ouviu um barulho dela gritando no meio da madrugada. Aí a gente foi cavar um lugar certo. Aí outros vizinhos se juntou até que a gente achou o corpo dela de manhã. Só que já era tarde demais. Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, também está em situação de emergência, com mais de 100 pessoas desalojadas. Segundo os bombeiros, André Cardoso de Aguiar, de 52 anos, morreu afogado. Elaine Cristina de Souza Gomes estava com o marido quando o carro foi arrastado pela correnteza. Ele se agarrou a uma árvore para não ser levado pela água. A gente jogou uma corda e tiramos ele. Aí tentamos achar a mulher. Só que o carro já estava no fundo da água e a gente bateu ponta a ponta e não achou mais ninguém. Ele declarou para mim, que tentou puxá-la com o braço, só que escapulhou na mão dele. O carro foi localizado 12 horas depois do temporal. De manhã, os bombeiros continuaram as buscas por Elaine. Em alguns pontos de Belfor Roxo, a água baixou um pouco, mas pela marca na parede dos prédios deste conjunto habitacional, a gente vê que ela atingiu a janela dos apartamentos do primeiro andar. Hoje cedo, as ruas ainda estavam alagadas. 6 pontos de apoio em escolas do município abrigam famílias que não conseguem voltar para as suas casas por causa do temporal. Uma ONG está fazendo 300 refeições e kits de limpeza para distribuir para as vítimas da chuva. A gente não conseguiu atender todo mundo. Essa situação é muito dramática aqui, muito caótica. Aqui os voluntários estão buscando apoio, recebendo doações. O que está mais faltando aqui são colchões, porque muita gente ficou sem ter onde dormir. E alguns que estão na ONG trabalhando todos os dias para ajudar famílias também perderam tudo na enchente. Pior dia da minha vida, porque minha casa começou a encher muito, a água vem subindo, vem subindo. E eu tenho uma filha pequena de 11 anos, chorava, desesperada, querendo sair de dentro de casa. Então, assim, muito desesperador. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional publicou uma portaria reconhecendo a situação de emergência na cidade do Rio de Janeiro. Isso facilita a liberação de recursos federais. A cobertura completa daqui a pouco no Jornal Nacional. Na Grande São Paulo, a segunda-feira também começou com muito trabalho para os moradores de Juquitiba. A cidade sofreu com a chuva do fim de semana. Uma criança, de 6 anos, morreu depois que o carro em que ela estava foi arrastado pela água. Na sexta-feira, de uma hora para outra,
Caiu um dilúvio ali que, coisa de segundos, acabou com tudo, entendeu? O Roberto e a Geni ficaram com a casa completamente alagada por causa da chuva do fim de semana em Juquitiba. Eles precisaram se abrigar na casa da vizinha Cleusa. Muita enchente, sabe? Muita água que veio. Eu não aguento falar assim de você. Você ficou muito abalada? Eu fico, sabe? Então, e elas, né, elas falaram que já saiu aquele rio de muita água. E nós ligou para eles subir, né, para lá, eles foram. Aí virou essa enchentada aqui, essa agueira. Andando pela Estrada das Marrecas, o que chama atenção é o estrago que a chuva causou. Por exemplo, boa parte do muro dessa casa desabou. E aqui do outro lado dá para ver o córrego que transbordou. O seu Duraci mora há 64 anos na cidade e conta que o recomeço para a vizinhança vai ser difícil. Uma coisa dessa que aconteceu aqui na Marreca, aqui, eu nunca vi de falar que a água arrastou um carro e matou uma criança de 6 anos dentro. Nunca. É a primeira vez que eu vejo isso. Aqui praticamente atingiu todo mundo que mora na Baixada e só não atingiu quem mora mais no alto, no caso que nem eu ali, a minha casa é mais retirada da Baixada. Mas o que mora na Baixada perdeu tudo. Na sexta-feira, um carro com avô e neto foi arrastado pela força da água de um córrego que transbordou na Estrada das Marrecas. A criança de 6 anos ficou presa no banco de trás. O corpo foi encontrado no sábado. Cerca de 60 casas ficaram alagadas, segundo a Defesa Civil da cidade. A chuva do fim de semana também causou estragos em outras cidades da Grande São Paulo. Em São Bernardo do Campo, no ABC, um homem de 49 anos morreu depois da casa dele ser atingida por um deslizamento de terra. A esposa e o filho também estavam no imóvel, mas não se feriram. Em Embu-Guaçu, choveu 180 milímetros. Pacientes da unidade mista de saúde tiveram que ser transferidos para uma UPA. Um córrego transbordou na rua José Maria de Andrade. O Jardim Branca Flor, em Itapecerica da Serra, também ficou debaixo d'água. O Distrito Federal está em situação de emergência por causa das fortes chuvas. A portaria foi assinada pela governadora em exercício, Celina Leão. A situação de emergência do DF vai até março. Equipes devem ficar de prontidão 24 horas por dia para atender casos críticos, como os registrados nas últimas semanas em regiões vulneráveis do DF. A medida tenta dar uma resposta mais rápida aos moradores afetados. Outra consequência das chuvas é o aumento de focos de dengue. E o surto da doença no DF tem preocupado. A primeira semana de 2024 registrou 207% de casos a mais do que o mesmo período do ano passado. No fim de semana, teve mutirão de combate aos possíveis criadouros do mosquito transmissor da doença. Equipes começaram pelo PSU em Ceilândia, visitaram casas, eliminaram criadouros e orientaram moradores sobre as formas de combate à doença. Nesse domingo, nossa equipe flagrou essa área com muito lixo. Fica perto do Parque Boca da Mata, em Taguatinga. E a placa de proibição não inibe o descarte irregular. Tem entulho, sacos plásticos e até eletrodomésticos acumulando água. Para reforçar as equipes que percorrem as ruas, o governo anunciou que vai investir R$8 milhões para contratar 150 agentes de vigilância ambiental. Parte de uma rua desabou em Goiânia e moradores de 2 edifícios tiveram que deixar os apartamentos. A Defesa Civil apura se há riscos aos prédios e à vizinhança. Moradores acordaram às 2h30 da madrugada, assustados com o barulho da rua desmoronando. E eu acordei com o terreno do prédio desabando aqui. Estamos aqui apavorados. O buraco engoliu a calçada e parte da rua em frente à construção de um prédio residencial. Ainda de madrugada, a Defesa Civil decidiu que moradores de um edifício vizinho à obra deixassem os apartamentos. O barulho que teve essa noite foi maior do que tudo que a gente já ouviu aqui na região. Eu acordei assustado com a minha esposa. Quem mora no prédio diz que várias rachaduras apareceram na estrutura logo depois do desmoronamento. A rua, que fica em um bairro nobre de Goiânia,
foi interditada, enquanto técnicos avaliavam a segurança da estrutura na região. A gente sabe que teve um corte na pavimentação e essa pavimentação pode ter entrado água por esse período chuvoso. Agora isso vai ser levantado diante de uma perícia para achar as causas. No fim da manhã, os moradores deste outro prédio, que também fica ao lado do terreno onde acontecia a obra, tiveram que deixar os apartamentos onde moram. A decisão foi tomada pela Defesa Civil depois de uma avaliação na estrutura do edifício. Os moradores tiveram permissão para entrar e retirar os pertences, mas claro que muita coisa fica para trás. Eu já chorei tanto, porque eu acabei de mudar e aí eu comprei tudo novo, já que a gente sabe. A Opus Incorporadora, responsável pela construção do prédio onde houve o desmoronamento, disse que a decisão de oferecer hospedagem em hotéis para moradores de prédios vizinhos foi uma medida preventiva, uma vez que não foram identificados riscos para as construções na primeira vistoria e que não houve orientação ou pedido específico por parte do Corpo de Bombeiros ou da Defesa Civil nesse sentido. Ou seja, os prédios não foram interditados. Mas a Defesa Civil de Goiânia determinou que todas as pessoas fiquem fora de casa, enquanto os técnicos avaliam as condições do terreno de forma mais detalhada, o que deve levar 2 dias. Até agora, pelo menos 30 famílias dos 2 prédios foram obrigadas a sair de casa. Muito incerto, nós não sabemos. A princípio a gente tem uma reserva no hotel de 2 dias, mas assim, sem previsão de retorno. Porque eles ainda nem sabem por que aconteceu a erosão, né? E olha essa história, em São Paulo, um casarão centenário está dando o que falar no bairro da Bela Vista, na região central. O imóvel particular está desmoronando. O casarão é tombado pelo patrimônio histórico e por isso não pode ser demolido. Os moradores de um prédio do lado tiveram que abandonar os apartamentos com medo de que tudo caia sobre eles. A estrutura metálica toda retorcida ainda dá alguma sustentação para o que restou do casarão centenário. Esse casarão é de 1913, ele foi tombado em 2002 e desde 2004 que ele tem essas estacas para evitar que ele caia. Até por isso que ele passou a ser chamado de casarão das muletas. Tem essa indefinição do que fazer com ele, porque ele é tombado, então ele não pode ser demolido, mas ao mesmo tempo o proprietário tem dívida enorme de IPTU. E não faz nada. No sábado, uma parte do imóvel caiu e assustou a vizinhança. A estrutura já foi, né? O que estava escorando está torto e escapou, então não tem mais função nenhuma. Não é de hoje que os moradores do prédio ao lado pedem ajuda para o poder público. O nosso condomínio fez um processo e aí nós pedimos o destombamento, mas o juiz exige um laudo técnico para dizer que ele não tem condições de continuar tombado. E não fizeram esse laudo técnico ainda? Não, porque nós temos de pagar o laudo. Entendeu? Então tem de fazer. Nosso prédio é um prédio simples, é difícil conseguir dinheiro para fazer um laudo técnico. Nós temos de provar que o prédio está caindo aos pedaços, porque só de olhar não dá para ver, não. Nós conversamos com o homem que mora no terreno do casarão. Ele também quer uma solução. Que já podia ter resolvido, ter derrubado aí. Para que tá em pé e para quê? Só para dar trabalho aos outros? Esses tijolos que vocês estão vendo aqui são da fachada que desmoronou no sábado. Ainda bem que ninguém se machucou. A Defesa Civil interditou a calçada, parte da garagem do prédio que fica ao lado e também o apartamento do primeiro andar. Mas por precaução, a síndica pediu para que os moradores dos primeiros 4 andares deixassem o local. Eles estão na casa de parentes, com pessoas já debilitadas, inclusive, né, cadeirantes. Então, assim, é muito desconfortável, né, e a gente saber que todos eles pagam impostos e que estão aí desabrigados normalmente, porque o poder público não está fazendo nada. A Sandra mora no primeiro andar e teve que deixar o prédio. Meu filho dorme no quarto que está do lado, se vocês olharem é onde é o maior risco ali. Então é absurdo que o Estado, que a Prefeitura não tome uma medida para preservar a vida da gente. E cada vez que chove, a gente tem medo e tem vontade de sair correndo daí. É a nossa vida que está em risco. Nós cobramos uma posição da Prefeitura da capital e o subprefeito da Sé, Álvaro Camilo, responsável pela região da Bela Vista, disse que vai resolver o problema o mais rápido possível. Ele disse que já identificaram o proprietário, sabem da dívida e prometeu fazer o laudo do casarão e que provavelmente
deverá ser demolido. Moradora de um prédio em Teresina denuncia que foi agredida pelo síndico ao reclamar de um vazamento de gás no condomínio. A jovem de 24 anos, que diz ter sido agredida pelo síndico do condomínio onde mora, fez exame de corpo de delito e prestou depoimento hoje de manhã na delegacia que investiga o caso, em Teresina. A polícia, ela contou que acordou o síndico na madrugada para avisar sobre uma suspeita de vazamento de gás no apartamento. Uma violência gratuita, eu não fiz absolutamente nada. Eu sabia que estava incomodando, incomodando assim, porque eu fui até a casa dele às 4 horas da manhã. Eu sabia que poderia surgir um pequeno incômodo da parte dele, mas não que ele viesse. Eu achei que ele ia ser diligente quanto a resolver esse problema, mas não esperava a reação que ele teve. O suposto agressor seria um policial militar que também é síndico desse condomínio. A Polícia Civil expediu uma intimação e espera ouvir o suspeito até o início da manhã desta terça. Renan Nunes, de Teresina, para o Brasil TV. O Exército começou a transferir 28 blindados de Mato Grosso do Sul para Roraima. Esse envio ocorre depois das tensões entre a Venezuela e a Guiana. O comboio que saiu de Mato Grosso do Sul tem 85 veículos e segue para Boa Vista, capital de Roraima. Esse comboio leva 28 blindados, entre eles veículos dos modelos Guaicurus, Guarani e Cascavel. A operação envolve cerca de 200 militares. De acordo com o Comando Militar do Oeste, essa transferência segue um cronograma do Exército para reforçar a segurança na região de fronteira e também a criação de um regimento de cavalaria mecanizada em Boa Vista. A viagem deve levar 23 dias e, além de Mato Grosso do Sul, o trajeto passa ainda por Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e termina em Roraima. Esse envio ocorre em meio às tensões da Venezuela com a Guiana e a disputa pela região do Essequibo. O Exército também deve enviar blindados do Paraná e do Rio Grande do Sul. Ana Paula Amaral, de Dourados, para o Brasil TV. A hérnia de disco e a dor nas costas na região lombar foram as principais causas de afastamento do trabalho no ano passado. Para tentar evitar que esses problemas apareçam ou que aquele pequeno incômodo vire algo mais grave, exercícios de alongamento ao longo do dia podem ajudar. A hora da ginástica laboral é um dos momentos mais descontraídos. É nele que os funcionários desta empresa de tecnologia praticam exercícios para evitar doenças causadas por movimentos repetitivos. Para mim, que passa muito tempo sentado, a gente sente aqueles leves incômodos na coluna e com a ginástica laboral a gente consegue corrigir. São poucos minutos de exercício por dia que podem fazer toda a diferença. Já teve aquela dor lombar chata que, não vou conseguir trabalhar e tal? Já, e só passou com muito exercício assim, de alongamento antes de dormir e na hora que você acorda também, você poder dar uma esticadinha antes, faz total diferença. Tem que ser todo dia também, porque senão se fizer um dia, não adianta no outro. Essa dorzinha incômoda pode virar algo mais grave se não houver prevenção. Para se ter uma ideia, só no ano passado, de acordo com o Ministério da Previdência Social, mais de 2 milhões de pessoas tiveram benefícios concedidos por incapacidade temporária. As principais doenças que causaram afastamento do trabalho foram hérnia de disco e dor lombar. A prática de exercícios rápidos para melhor mobilidade e alongamento. É o que o Augusto busca incentivar nos funcionários. É a intervenção preparatória para a jornada do trabalho, né? Onde a gente busca atingir com as atividades o grupamento muscular mais solicitado. Então, o pessoal que tem encurtamento nos membros inferiores, a gente busca alongá-lo, mobilizar também a cintura escapular, a região cervical, como o Sandro antes falou, que está muito afetada hoje pelo excesso de uso, né, de aparelhos eletrônicos e tirar um pouquinho, né, o pessoal, fazer um escape ali e fazer com que todos participem dessa atividade. Augusto e o irmão são sócios. Fizeram do amor à prática esportiva uma missão em busca da saúde e bem-estar de quem trabalha em escritório. É uma proposta com dinâmicas de grupo, com trabalhos que plantem a semente da qualidade de vida nos colaboradores para que, além deles terem a intervenção na empresa, eles possam também levar para a rotina do dia a dia deles, né? Aqui, 50 funcionários fazem pausas de 10 a 15 minutos, 3 vezes por semana. Eles também usam esta sala para desestressar brincando.
As estratégias têm trazido bons resultados. Faz muita diferença. De um ano para cá a gente começou a promover mais essa questão do bem-estar, promover atividades físicas, e a gente percebe que, além da performance de ter pessoas saudáveis no escritório, gera uma conexão maior e uma empatia entre as pessoas. Então a gente tem vários grupos aqui, como do triatlo, do jiu-jitsu, do futebol, e essas atividades fitness aqui são recorrentes. O Basílio sabe bem o estresse que a dor pode causar. Ele tem hérnia de disco e sofreu bastante no início da doença. Meio assustador no começo, mas depois eu vi que muito do cotidiano ajuda a resolver isso, né? Seja de atividade física, seja de até momentos de alongamento só, de tipo 30 minutos, 15 minutos. Já conseguem resolver isso. É isso, tem que se cuidar. A seguir, já começou o Carnaval de Rua em Sergipe. Não saia daí que a gente já te mostra. Brasil TV de volta com um aviso. Os bancos vão deixar de oferecer a partir das 10 horas da noite de hoje as transferências de dinheiro via DOC, o documento de ordem de crédito. Mas os clientes ainda vão poder fazer agendamentos. A extinção definitiva do sistema vai ocorrer no dia 29 de fevereiro. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, as operações via DOC vinham sendo cada vez menos utilizadas, principalmente depois do lançamento do Pix há 3 anos. Além do DOC, os bancos também deixarão de oferecer a transferência especial de crédito, a chamada TEC, que é usada por empresas para pagamento de benefícios a funcionários. A gente fala agora de uma bebê que nasceu com uma condição extremamente rara no Distrito Federal. Ela nasceu com 4 rins. Olha só, a menina passou por uma cirurgia para a retirada de um deles no Hospital da Criança. A Ana Vinhotti é quem conta essa história. A Isis, ela tem 1 ano e 1 mês e ela mora em Formosa, que é numa cidade aqui no entorno do DF. Ela nasceu prematura e com 4 rins e já precisou passar por várias internações. A condição dela é extremamente rara e é conhecida como rins supranumerários. A Isis está sendo acompanhada por uma equipe médica do Hospital da Criança. Ela fez a cirurgia para retirar um desses rins, o 4º rim, quando ela tinha 5 meses. Segundo o urologista pediátrico responsável pelo caso dela, o Dr. Hélio Buzon, existem cerca de pelo menos 100 casos documentados como o da Isis na literatura mundial. Ele explica que isso pode acontecer por causa de uma malformação durante a gestação. Ele comentou um pouco sobre a condição da Isis. Vamos ouvi-lo. O problema não é exatamente nascer com mais de 2 rins. O problema é que um desses rins, o rim superior do lado direito, estava obstruído com um grande acúmulo de urina. E, na verdade, exames demonstraram que esse rim já não funcionava. Então, num primeiro momento, nós tivemos que desobstruir esse rim colocando um tubo que drenou o conteúdo de urina acumulado e facilitou a alimentação da criança que estava sendo prejudicada pela grande massa de urina contida dentro desse rim obstruído. Num segundo momento, ela foi operada por nossa equipe e teve esse rim supranumerário obstruído retirado. Ela ficou então com 3 rins e esses rins funcionam perfeitamente normais. Ainda de acordo com o médico, a Isis pode ter uma vida normal, só precisa continuar tendo acompanhamento médico. Já é carnaval em Aracaju, tem bloquinhos nas ruas fazendo alegria, principalmente da criançada. Em Sergipe já é carnaval. Do alto do trio, a multidão é comandada pelo cantor Igor Felipe. Não tem igual, a energia da galera. Eu tô aqui num gás massa. À frente, os pequenos se divertem. Vale a fantasia no corpo e na alma de quem já é folião desde pequeno. Tá muito legal. Por quê? Porque tem muitas coisas legais. Já dançou muito? Sim. A festa tá muito boa, tem vários confetes e tudo. O bloco Pode Combinar começou no meio da tarde e ganhou a noite. O que mais tinha era gente com disposição para festejar. É uma grande prévia do carnaval sergipano, com muita alegria, paz e o resgate
e músicas antigas para todas as cidades. Fantástico, melhor impossível. Sergipe nunca decepciona. Entre os foliões, gente que estava fazendo a estreia por aqui. Eu adoro bloquinhos, na verdade, né? E aproveitei que foi aqui pertinho, perto da minha casa, aí eu aproveitei para sair, para descer, para curtir um pouco. Que não estava literalmente no meio da folia, acompanhava tudo do alto dos prédios. Uma festa sem briga, uma festa super família, com crianças aqui. E já é a 4ª edição do Pode Combinar. Com o casamento marcado para fevereiro, Ana fez do bloquinho a despedida de solteira. Daqui a pouco vou estar oficialmente vestida de noiva. E antes estou aqui curtindo o bloquinho. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você. Até amanhã.